Mas, nesse momento aqui, no que diz respeito à pliometria, eu tenho um passo a passo que é baseado em evidência científica, que é baseado em ciência, que é baseado em biomecânica, que raramente eu saio dele durante o processo de aprendizado dos meus alunos na pliometria. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Não necessariamente quero que vocês sigam ele na prática. Então, conforme eu falei, o primeiro exercício que a gente vai aprender é a desaceleração. Tá? A gente vai dar o freio para o atleta antes de dar o acelerador. Tá? Então, Medina, vem aqui, por favor. Pode ficar de frente para lá, ficar de lado do pessoal, então vai ficar bom para todo mundo olhar. Coloca as mãos aqui na frente, como se estivesse no goblet squat, tá? Faz com os pés paralelos mesmo, tá? Faz uma repetição do agachamento aí. Beleza. Vai, agora agacha e fica. Beleza. Então, essa vai ser a posição de aterrissagem, tá? Mas eu quero com os pés paralelos mesmo, Medina. Por quê? Porque na aterrissagem ele não vai usar a amplitude completa, tá? Então ele não precisa dessa posição mais congruente do quadril. Ele precisa de uma posição onde ele vai conseguir ter transferência melhor do solo, tá? Então vai ser tipo uma posição mais paralela, tá? Os braços na frente permitem o quê? Que ele fique com o tronco mais ereto, tá? Ele precisa agachar pelo menos acima de 30 graus, tá? Amortecer com menos de 30 graus de flexão é contraindicado. Então ele vai ter algo ali entre 45, no máximo 90 graus de flexão, tá? Relaxa um pouco. Na verdade, quando a gente faz saltos de altura muito significativa, acontece do atleta usar muita amplitude para amortecer essa força, porque ele está caindo de uma altura muito mais alta. Mas não vai ser o caso aqui nas etapas iniciais, beleza? Então, essa é uma posição eficiente de amortecimento. Ele está usando bem a mola do corpo dele, que é a flexão tripla, tá? E em estruturas articulares que foram delineadas para se movimentar em grandes graus de liberdade no plano sagital. Então, é uma posição eficiente de amortecimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simular que está caindo de um salto e de uma forma bem explosiva, você vai amortecer nessa posição. Já forte. Já. Já forte. Já forte porque a queda está pequena, tá? Então, essa é a modificação. Eu quero que os braços saiam ao lado do corpo e quando você cair, à frente do corpo. Vai! Fica 3 segundos, eu vou checar aqui se o meu aluno está estável. Então, região lombopélvica, alinhamento tem que estar alinhada, extremidade tem que estar alinhada, ele tem que estar bem equilibrado no meio da base de suporte, então não pode estar caindo para uma borda, nem para outra, nem para a borda da frente, nem para a borda de trás, tá? E sempre de olho, que a gente fala, de olho no campo, de olho no jogo. Beleza? Então, vou fazer uma série aí de algumas repetições. Prepara. Vai. Fica. Prepara. Vai. Prepara. Vai. Descansa. Séries curtas. Mesmo esse drill, que é o primeiro que a gente está ensinando, a pliometria ela é intensa por natureza. A pliometria sempre vai ser intensa. Tá? Raro a gente utilizar a série acima de 5 repetições, 6 repetições. Acima de 6, não me lembro quando utilizei. Tá? Qualquer variação de salto. Você pode realizar muitas séries. Tá? Qual o tempo de estímulo para tempo de recuperação? Se é um drill de baixa intensidade, ele pode ter uma relação de 1 para 5. Tá? Ou seja, se ele levou 10 segundos aqui, ele vai descansar 50 segundos para realizar a próxima série. Porque, lembra, mesmo sendo de baixa intensidade, em função da alta velocidade e da força de ação do solo, a gente prioriza as fibras tipo 2X. Quem quiser enxergar o Medina sob outro ângulo aí, pode se movimentar à vontade na sala, tá? Para as laterais, não para cá para o meio. Tá? Mas quem quiser levantar, fica livre. Você ensina o seu aluno, só para ficar firme embaixo? Ficar firme embaixo? Tipo, quando você cair estabilizado. Bom, primeiro, ele tem que ter já um nível de força e estabilidade no agachamento. Se ele já desenvolveu o mínimo de força no agachamento, foco externo, eu utilizo essa analogia do freio, entendeu? Essa analogia que eu falei, finge que o sinal fechou lá na frente, agora finge que você está dirigindo a alta velocidade, alguém se atravessou na frente. Eu falo isso para o aluno. Entendi. Tá? É porque ele cair, acho que a parte para esse aluno de desenvolvimento é uma parte que é difícil. Aqui ao longo aqui da nossa sessão prática, algumas coisas vão surgir, a gente vai falar. Mas ele falou uma coisa importante. Muitas vezes o aluno cai
e ele não consegue alinhar, ele não consegue se equilibrar. Por quê? Meu amigo, a força de ação do solo ela vai se manifestar muito rápido. Então, você vai se dirigir para uma barra de agachamento com 150 quilos na barra. Você vai assim, a barra vai te esmagar. Você tem que colocar em tensão. Então, o elemento está caindo de uma altura elevada e ele quer manifestar força lenta. Não. Muitas vezes o aluno não consegue aterrissar, principalmente nos unilaterais. O cara não está conseguindo estabilizar. Sabe por quê? Porque ele não está colocando em tensão. Bicho, você tem que explodir. Explode para amortecer. E aí, quando ele coloca em tensão, ele consegue. Beleza. Então, meu aluno já ganhou um freiozinho. Agora eu vou ensinar o salto propriamente dito. Esse aqui não é o equipamento ideal, tá? Os nossos movimentos, eles emergem a partir de uma interação dinâmica entre as restrições de ambiente, organismo e tarefa. Toda vez que o meu sistema entender que não há segurança, ele não vai liberar potência. Vocês acham que você tem que aterrissar naquele cavalo lá da ginástica artística, né? Muito estreito ali. Você tem que sair do chão, dar um salto e cair ali. Ou sair de um piso na mesma altura e aterrissar num troço muito. Ou então numa caixa que está instável, deslizando assim. Vocês acham que o seu sistema vai ficar feliz? Vai deixar você acelerar ao máximo? Tenta correr o máximo aqui de frente para essa parede. Vai ter um bloqueio. Não vai deixar. Entendeu? Isso é um instinto de sobrevivência. Então, se o sistema ele sente instabilidade, seja interna, ou seja, ele está com dor e, consequentemente, em decorrência dessa dor, ele está com inibição aqui da musculatura intrínseca, ele está com instabilidade do core, e aí o sistema entende que está instável, o que ele faz? Já reduz o drive neural de várias sinergias aí. Né? Mas se ele sente que o ambiente externo está estável, essa caixa é estreita demais, o piso está escorregadio, ele também não vai liberar o máximo. Tá? E não há o que eu diga de foco externo, de instrução que vai corrigir isso. Enquanto tem medo, eu tenho uma restrição de quem? Do organismo. Então, a forma de eu solucionar isso não é falando nada. É simplesmente dando um ambiente que vai passar segurança e ele vai eliminar essa restrição do organismo sem eu falar uma palavra. Como treinadores, nós somos arquitetos do ambiente de treinamento, certo? Mas é o que a gente tem, a gente vai tentar fazer. Afinal de contas, o Medina, como ele já salta muito, ele se sente seguro para saltar, vamos ver o que vai sair, tá? E, infelizmente, também, essa caixa não vai permitir que o Medina é explosivo, ele consegue saltar numa altura muito superior, né? Então, ela não está convidando um salto de máxima intenção. O ideal seria uma box jump tradicional aqui, para o Medina, né? Porque ele tem potência para saltar numa box jump tradicional, e a a box jump tradicional, ela tem uma grande base de suporte. Maior base de suporte significa o quê? Mais estabilidade, mais segurança, tá? Eu vou dar uma seguradinha aqui na caixa, tá? O primeiro salto que a gente vai fazer é o salto agachado, que do ponto de vista coordenativo é o mais simples que tem. Do simples para o complexo. Então, se aproxima aqui perto da caixa. Se ele estiver muito longe da caixa, tá? Não tanto, mas muitas vezes o aluno ele se movimenta mais ou menos assim, ó. Beleza? O que vai acontecer? Ele não vai poder dar um salto vertical, ele vai ter que dar um salto meio vertical, meio horizontal, porque ele vai ter que se deslocar para frente. Eu quero salto vertical, tá? Então, eu aproximo o elemento da box, tá? Mas tem que dar o mínimo de distância também aqui para ele sentir segurança que não vai bater o pé na caixa, tá? Então, ele vai agachar agora lá em torno de 90 graus, tá? Pode agachar um pouco mais. Isso aí. Então, ele vai dar um salto realizando o full extension. E como que ele vai amortecer? Da forma como ele já aprendeu e, de preferência, da forma como ele já automatizou. Se ele tiver que pensar, talvez não tenha tempo. Então, ó, ele automatizou o primeiro padrão. Agora acrescenta um outro elemento. Então, a atenção cognitiva ele vai despender para a nova fase agora que ele ainda não automatizou. E como ele vai conectar com a outra muito rápido? Eu só consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo quando uma das duas está automatizada. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Faz sentido? No meu comando, vai. 3 segundos na posição final. Vai. Mais um. Vai.
Perfeito. Por que eu pedi 3 segundos na posição final? Isso primeiro. Isso vai dar o feedback para ele mesmo se ele caiu equilibrado. Se ele caiu um pouco desequilibrado, ele vai corrigir o equilíbrio do centro de massa dele sobre a base de suporte. Isso é equilíbrio. Isso vai ajudar ele a entender o ponto de equilíbrio para que ele planeje melhor o próximo salto. E eu, como treinador, eu só consigo me certificar que o meu aluno ele está caindo equilibrado, coordenado, se ele ficar 3 segundos na posição final. Porque senão ele cai desequilibrado e ele já sai da posição. E você não conseguiu se certificar se ele está coordenado, se ele está caindo alinhado, com os membros inferiores alinhados, com a região lombo-pélvica alinhada e com o centro de massa alinhado sobre a base de suporte. Então, nessas etapas iniciais, 3 segundos na posição final. Tá? O que vocês acharam? Foi um bom salto ou não foi? Aprovado? Foi um excelente salto. Tá? Uma atenção especial à coordenação dos membros. Para mim foi muito ruim como treinador, tá? Estar aqui onde eu estava, porque eu não consegui visualizar tudo que eu precisava. Mas pelo que eu visualizei, foi um excelente salto, não tem nada para corrigir. A principal posição que eu gosto de adotar quando o meu aluno está treinando é diagonal atrás do meu aluno. Tá? Na frente, jamais. Isso aqui representa interferência contextual, dá insegurança para o meu atleta e isso involuntariamente vai afetar a coordenação do movimento dele. Tá? Mas mesmo quando eu fico na diagonal da frente, às vezes só minha presença já causa uma perturbação no atleta, no aluno, o aluno está nervoso, é um movimento difícil, ele já está nervoso, aí ele está mais nervoso ainda porque tu tem cara de mal e tu está xingando ele. E aí o que acontece? Ele vai saltar, mal ele terminou, ele está caindo, está olhando para você, tá certo? Tá certo? Tu não, porra, tá caindo, como é que tá certo? Não pode estar certo. Então, a gente vem aqui para trás. Vai ser impossível ele me olhar, mas vai ter aluno mongolão que vai me olhar. Vai cair e vai olhar, tá certo? Aí você fala, não me olha. Mas a chance dele me olhar é muito melhor aqui. E aqui, ó, de trás, eu não consigo ver o movimento dele do plano sagital. Consigo ver o plano frontal, mas eu não consigo ver o sagital. Na diagonal, eu consigo ver tanto o plano frontal como o plano sagital. Tá? Então, essa visão é importante. E ele coordenou bem os braços, os mais observadores devem ter visto que ele quebrou a inércia com o movimento dos braços. Tá? E realmente, essa é a coordenação. Mas é só quebrar a inércia. O fato é, eu quero ir para cima, meus braços têm que direcionar para cima. Eu quero ir para frente, os meus braços me jogam para frente. Simples assim. Se você sente que o seu aluno não está atingindo a máxima altura, você manda ele jogar o braço como se quisesse tocar o teto. Agora, repara, ele explodiu, o movimento foi coordenado por quê? Ele explodiu o braço no momento certo, que foi nos ângulos iniciais. Depois que o braço dele quebrou a inércia, e ele está no ar, não há nada mais que o braço dele possa fazer para subir mais. Se ele tentar fazer força com o braço, no ar ele vai descoordenar. Pelo contrário, pode ser que enrijeça e comprometa a altura máxima que ele pode chegar. Lembra, o movimento atlético ele é explosivo e coordenado e fluido ao mesmo tempo. Então no braço, no ar, ele relaxou tanto que ele deixou o movimento rotatório natural do braço. E o braço se posicionou na frente na hora da aterrissagem para ele se equilibrar. Perceberam isso? Não? Vai ter que meter mais um, então. Vai. Pronto. Beleza. Se eu pedir para uma criança saltar o mais alto possível, ou para qualquer um de vocês aqui, provavelmente todos vocês vão fazer um contramovimento antes de saltar o mais alto possível. Intuitivamente a gente faz isso porque a gente sabe que a gente, primeiro, se desgasta menos, segundo, consegue saltar mais alto. Tá? Então, por que diabos eu eliminei o contramovimento dele? Eu pedi para ele agachar, pedi para ele ficar e esperar meu comando. Do ponto de vista de força e potência, ele vai ser mais forte com o contramovimento.
Mas um aluno que está aprendendo pela primeira vez do ponto de vista coordenativo, o contramovimento envolve uma fase a mais. Então é mais complexo ainda. Entende? Primeiro, ele fez só flexão. No segundo drill, ele fez extensão e flexão. Agora eu vou acrescentar uma flexão, extensão e flexão, que vai ser o contramovimento. Tá? Então, como etapa de aprendizado, faz sentido, e do mais simples para o mais complexo, e funciona bem na prática. Então, pode se aproximar aqui. Posição inicial com as mãos aqui na frente. Beleza. Pés no chão, pés no chão. Olha só o que eu falo para o aluno da vida real. Repara que eu falei muito pouca coisa para ele. Tudo bem que não surgiram muitos erros, porque ele já sabe fazer, né? Mas na vida real, bem assim, eu falo o mínimo possível. Eu estou dando explicações técnicas para vocês, porque vocês são treinadores, nosso objetivo é isso. Mas eu não quero que o meu aluno seja treinador. A diferença do anterior para o próximo é que simplesmente eu vou mudar a posição inicial do meu aluno, tá? Então, Medina, você vai começar aqui, ó. Tá? Pode ajeitar aí. Isso. Quando eu te der ok, você pode pegar um impulso e saltar o mais alto possível e cair na caixa. É assim que eu falo para o aluno. Eu não falo o que ele vai fazer com o braço. Então, há uma tendência de auto-organização ele usar o braço a favor dele. Vai. Prepara. Vai. Mais um. Solta bem o braço, tá? Vai. Descansa. O braço quebra a inércia, jogando o corpo dele para baixo. Repara que o braço passa bem da linha do corpo dele, acumulando energia elástica aqui na face peitoral. E essa energia elástica vai ativar o mecanismo reflexo. Essa energia potencial elástica vai tornar a fase propulsiva mais potente. Então o braço soma energia, óbvio que não é o principal, né? O principal é o membro inferior, mas o braço quebra a inércia e o membro inferior ele soma mais velocidade, mais nos ângulos finais, tá?